Olá você, hoje é dia 9 de setembro de 2024, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Após lesão de Pedro, o Flamengo recebe visita de Padre antes de decisão na Copa do Brasil. Diretoria bate o martelo por substituto de Pedro. Fortaleza se une ao Flamengo e pede fair play financeiro no Brasil. CBF vai arcar somente com um mês de salários do Pedro no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito bom dia. Em meio à crise de lesões nas últimas semanas, o Flamengo recebeu uma visita muito inusitada para abençoar os jogadores e a comissão técnica. Eu estou falando do Padre Sérgio Luiz, que visitou o CT do Ninho do Urubu num momento delicado do elenco, e compartilhou a sua experiência nas redes sociais. Desse modo, a visita aconteceu na semana do jogo que vai definir o semifinalista da Copa do Brasil contra o Bahia na quinta-feira, dia 12, às 21h45, horário de Brasília, aqui no Rio de Janeiro. O Pedro, o Everton, Cebolinha, o Matias Vinha e Michael são desfalques certos em decorrência de lesões graves. Aspas, foi um dia de retornar ao CT do Flamengo para levar a palavra de Deus e abençoar os jogadores e toda a comissão técnica. Enquanto partilhava a palavra, todos prestavam muita atenção e no final oramos juntos, algo que a TV e o campo não mostram, escreveu lá o padre. O padre Sérgio Luiz deixou claro que a visita teve o propósito de oferecer um momento de reflexão e espiritualidade. Não fui ao CT orar para que eles ganhem o campeonato. Isso quem deve fazer é o treinador. Eu fui ao CT orar para que eles sejam cheios do Espírito Santo e que tenham saúde física, espiritual, psíquica e emocional. O resto vem por acréscimo, explicou. Com o calendário nacional paralisado pela data FIFA, o Flamengo concentra suas atenções no próximo compromisso pela Copa do Brasil, quando vai jogar contra o Bahia quinta-feira aqui no Maracanã. No entanto, a diretoria do Flamengo já começa a projetar o clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, onde são esperadas as estreias dos reforços importantes como Alexandro e Gonzalo Plata. A principal expectativa recai sobre o Alexandro, especialmente devido à situação crítica da lateral esquerda do Flamengo. O Ayrton Lucas, titular da posição, está suspenso para o jogo contra o Vasco, enquanto o Matias Vinha passou por cirurgia e só volta aos gramados em 2025. Diante desse cenário aí, a estreia do ex-jogador da Juventus da Itália ganha ainda mais relevância, sendo uma das principais alternativas do Tite para fortalecer o setor defensivo. Por outro lado, o equatoriano Gonzalo Plata também pode fazer a sua primeira aparição com a camisa rubro-negra no Clássico Carioca. Com a chegada do habilidoso ponta, aumenta a expectativa sobre o que o Flamengo vai poder apresentar ofensivamente na sequência da temporada. Enquanto isso, Charles Alcaraz, outro reforço de peso, a maior contratação do Flamengo, com a expulsão no jogo contra o Corinthians, vai ficar de fora desse clássico aí contra o Vasco, já que vai cumprir suspensão automática na rodada e ainda vai ser julgado pelo STJD e pode pegar um gancho grande. Com a proximidade do jogo contra o Bahia na quinta, os ingressos estão praticamente esgotados, restando apenas opções nos setores sul-oeste inferior e Maracanã+. A expectativa é de que o estádio esteja lotado, com a nação comparecendo em peso para empurrar o time em busca de uma vaga na semifinal da competição. Os preços dos ingressos variam conforme o setor e o plano de sócio-torcedor. No setor sul, mais popular, os valores vão de R$ 35,00 para sócios diamante até R$ 140,00 para o público geral. Já no oeste inferior, considerado uma área mais nobre do estádio, os preços começam em R$ 70,00 para sócios diamante e chegam a R$ 280,00 para quem não possui plano de associação. Para os torcedores que optarem pelo conforto do Maracanã+, os ingressos têm valores mais salgados, indo de R$ 331,25 para sócios diamante até R$ 1.100 para o público em geral.
O Maracanã, com capacidade para mais de 70 mil torcedores, com certeza vai estar lotado, com a torcida do Mengão sendo peça fundamental para o Flamengo buscar a sua classificação. A excelente notícia dessa manhã é que o Departamento Médico do Flamengo tem intensificado aí os trabalhos para recuperar os jogadores que estão no Departamento Médico. Além do Arrascaeta, Léo Pereira e Gabigol, o Nico de la Cruz aparece correndo por fora com grande ação, grande chance de participar dessa partida contra o Bahia nessa quinta-feira, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Porque ele é uma peça fundamental no esquema do Tite e isso com certeza anima demais a torcida rubro-negra, que anda meio triste com as últimas atuações do time e com tantas baixas por contusões de jogadores importantes do elenco. E vai sim precisar fazer a sua parte nesse jogo contra o Bahia, empurrando do começo ao fim o seu time. Vale lembrar que o elenco do Flamengo teve folga nesse domingo e já tem treinos marcados para hoje, amanhã e quarta-feira. Mais um clube veio manifestar publicamente o seu apoio ao Flamengo e ao Palmeiras na questão do fair play financeiro no futebol brasileiro. O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paes, citou o Flamengo ao falar sobre responsabilidade administrativa e o fair play financeiro no futebol brasileiro. O Paes concedeu entrevista ao Diário do Nordeste na última quinta-feira e lembrou do momento do Flamengo. Isso porque o dirigente do Fortaleza deixou claro que é a favor de um fair play financeiro, sim. Na visão do CEO do clube nordestino, as equipes precisam gastar menos do que arrecadam para evitar dívidas e irresponsabilidades. Dessa forma, Marcelo Paes citou o Flamengo como exemplo. Não sou a favor de limitação de salários, nem mesmo de contratações, desde que o clube demonstre a capacidade de fazer isso com as suas receitas. Por exemplo, o Flamengo é um bom caso para isso. É um clube que consegue receitas altíssimas por competência e consegue, assim, contratar grandes jogadores e pagar os seus salários em dia, sem infringir qualquer questão financeira de fair play esportivo. Vale lembrar que a Comissão Nacional de Clubes realizou a primeira reunião pautada pela implementação do fair play financeiro no Brasil. O encontro aconteceu na última segunda-feira, no dia 2 de setembro, na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro. Além do Marcelo Paes, o próprio Flamengo marcou presença. Outros clubes do Brasileirão da Série A também estiveram no local, como Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Internacional e representantes de times da Série B e da Série C. No entanto, a ideia de implementação do fair play financeiro no Brasil ainda está em fase inicial, pois os envolvidos fazem estudos e análises de modelos já vigentes em outros países. Há algum tempo atrás, a CBF encomendou um projeto com esse tema, mas até hoje não o tirou da gaveta. Se você está curtindo esse programa, então me ajuda aí, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O Flamengo iniciou os trâmites para solicitar à FIFA uma indenização pela perda do atacante Pedro, que sofreu uma grave lesão durante a data FIFA. Antes de formalizar o pedido à entidade máxima do futebol, o Flamengo vai receber uma compensação financeira inicial da CBF, correspondente a quase um mês do salário do jogador. De acordo com as normas estabelecidas, a CBF ela é responsável por indenizar os clubes pelas perdas financeiras causadas pela ausência de jogadores durante os primeiros 28 dias de afastamento por lesão. Após esse período, a FIFA assume a compensação por meio do seu programa de proteção aos clubes, que visa minimizar os prejuízos aí relacionados a lesões de jogadores em compromissos internacionais. O Flamengo já está preparando a documentação médica para ser enviada à FIFA, que vai analisar o caso para efetuar o ressarcimento. A informação é do jornal O Globo. O programa de proteção aos clubes da FIFA estabelece um teto de indenização de até 7,5 milhões de euros, aproximadamente 46,7 milhões de reais, por lesão ao longo de um ano. O valor diário pago aos clubes é limitado em 20.540 euros, cerca de 127 mil reais.
garantindo que os clubes não fiquem desamparados financeiramente devido a lesões de jogadores em compromissos com as suas seleções. Após a cirurgia do Pedro, o Flamengo vai enviar o laudo médico completo à FIFA, que vai ter 30 dias para processar e validar a solicitação de indenização. A compensação vai ser paga ao clube após a confirmação da documentação, aliviando parte do prejuízo financeiro decorrente da ausência prolongada do atacante. A diretoria do Flamengo, enfim, bateu o martelo e não deve contratar nenhum atacante para substituir o Pedro, que só vai voltar em 2025, depois de romper o ligamento do joelho esquerdo num treino lá da seleção brasileira. O martelo será batido nessa segunda-feira, já que nessa terça é o prazo limite para a inscrição de novos jogadores para a fase seguinte da Copa do Brasil. A direção não se empolgou com os centroavantes oferecidos até aqui e entende que o Gabigol, o Carlinhos e o Bruno Henrique podem sim ser as soluções caseiras para o Tite na ausência do Pedro. Flamengo e a comissão técnica sabem muito bem que não há nenhum jogador disponível no estilo do centroavante no elenco, nem livre no mercado a um preço acessível. Segundo o jornalista especializado em transferências internacionais, o Fabrício Romano, o rubro-negro queria a contratação do atacante Anthony Martial, ex-Manchester City, o francês, mas a sua última partida oficial foi disputada só lá em 2023. O jogador sofreu com problemas físicos e está no mercado desde julho, sem outros interessados, e ainda pede um altíssimo salário. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa, para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!